Meu irmão, olha. Bom, vocês sabem que o Steve Jobs, falecido dono da Apple, começou numa garagem, né? A empresa se tornou multibilionária. Bill Gates também, dono da Microsoft, começou numa garagem e se tornou uma empresa multibilionária, né? Então, se Deus quiser, né? Quem sabe? Vamos mudar para uma garagem, irmãos. Já estamos na garagem, olha aí, ó. Então prospera, Senhor. Já pode entrar com providência, não se atrase. Não fique acanhado, Senhor, e abençoar o teu povo, como dizia Davi, né? Davi dizia assim: ser servido, Senhor, em abençoar o teu povo. Maravilha? Sem mais delongas, Mateus capítulo 4, 35 ao 41. O pastor Daniel conversou comigo nessa manhã, mandou uma mensagem. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para aquele povo lá, né? Todo mundo vem para ouvir uma palavra, todo mundo vem sedento de alguma coisa da parte do Senhor. O que é maravilhoso, né? Melhor do que sedento por outras coisas que não são da parte do Senhor. Daniel comentou comigo, faz aquela palavra em Diadema. Eu falei, maravilha, né? Porque eu já tinha um esboço aqui. Só perguntei para ele se tinha alguns ajustes ou não. Ele falou, vai lá, filhão, e fala que eu quero abençoar o meu povo nessa manhã. Eu falei, maravilha, se o Senhor quer abençoar, quem sou eu para falar que não, né? Ser servido de abençoar o teu povo nesta manhã, em abundância, com prosperidade, com saúde, com paz também. Principalmente nossos lares, irmão, porque paz sem lar, um lugar onde não tem paz, é um lugar, irmão, que pode ter a prosperidade que for, se não tiver paz não adianta, né? Eu tenho pensado muito nisso com o Senhor. Há um tempo atrás eu trabalhava como manobrista ali na Netshoes, na Vergueiro. Eu entrava às 9 da manhã, entrava às 11 da manhã e saía às 9, 10 da noite mais ou menos. E às vezes eu saía e ficava batendo papo até meia-noite com a portaria lá, até que tinha o último metrô. Já pessoas, executivos, que ganham na faixa de seus 50, 70 mil por mês, irmão. São pessoas de alto escalão, né? Diretores, gerentes. E pessoas que ficavam até 1, 2 horas da manhã naquela empresa. E uma vez eu estava conversando com o porteiro, esse porteiro conhece todo mundo, converso com o pessoal, e eu perguntei, por que esse cara, essas pessoas ficam até esse horário na casa deles, né? Aqui no trabalho? Eles falaram assim, porque essas pessoas não querem voltar para casa. Porque essas pessoas não têm paz na casa delas. Então eles preferem ficar aqui trabalhando e ganhando mais dinheiro ainda do que ir para casa e ter paz. E eu pensei, irmão, falei, meu Deus do céu, né? Acho que tem um ditado que diz que todo homem é senhor do seu castelo, né? Irmão, não importa se é um castelo grande ou pequeno, simples ou gigantesco, mas você é senhor naquele lugar. Onde nós somos o Senhor tem que reinar paz. Então eu vejo pessoas que, irmãos, acho que 50 mil por mês dá para você, irmão? Tá bom, né? Dá para ir no pão de queijo, comer um folhado de queijo, que eu adoro aquilo, irmãos. Meu Deus do céu, né? Dá para comer um de vez em quando, né? Mas você vai lá e come o melhor, e bebe o melhor, e chega na sua casa e não tem paz. Será que vale a pena, irmão? Eu creio que não, né? É melhor o pouco com o Senhor do que o muito sem Ele, não é verdade? Sem mais delongas, Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Até aqui, irmãos. Sente-se, fique à vontade, a casa do Senhor. Vocês não vão crescer mais, eu sinto dizer para vocês, né? Depois dos 16, 17, né? Diz que até os 21 cresce, irmão, mas aí para mim também já não adianta mais, porque já faz muito tempo que os 21 já se foram embora. Vamos falar sobre oração nessa manhã. Primeira pergunta para os irmãos é, vocês têm orado, irmão? É uma pergunta retórica, né? Porque se alguém aqui falar que não está orando, irmão, abre a porta ali e vai embora, porque você está no lugar errado, irmão.
sinceramente, se você não tem orado, você está no lugar errado, porque eu tenho a plena certeza, mais do que absoluta, que não existe, irmão, crente sem oração. Não tem, irmão, como você seguir em frente, é impossível. Mesmo porque é tão impossível seguir a Deus sem oração, que o próprio Deus nos exorta a buscá-lo na palavra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Eu, o Senhor, sou galardoador daqueles que me buscam, né? Buscar-me-eis, eu vou te declarar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não conhecem. Você vê que Deus está sempre nos chamando para a intimidade. Deus está sempre nos chamando para ter um encontro conosco. Porque assim como um pai que ama o seu filho e quer que o filho esteja sempre com ele, assim o nosso Pai Celestial também quer que estejamos sempre com ele, o mais próximo possível. E que maneira senão, além de vir na casa do Senhor, além de ler a palavra, que outra maneira senão a oração, que nada mais é do que uma conversa que nós temos com o Pai. Às vezes eu vejo pessoas que oram, irmão, e falam assim a mesma coisa, olha, Senhor, cura, salva, liberta, transforma, amém, 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 né? E isso virou não é já nem mais uma oração, irmão, já é algo que é mais fácil você gravar no celular e você aperta lá quando você vai orar e fala para você, porque é sempre a mesma coisa. Cura, salva, liberta, cura, salva, liberta, cura, salva, liberta. E Deus fala assim, amigão, para com esse negócio aí, vem aqui, conversa comigo, eu sou teu pai. Seja sincero comigo, fale a verdade para mim. Hanashé da Manemasu, irmão, tem uma palavra tremenda, acho que está em Isaías, que fala assim, traga a tua causa perante mim, entremos em juízo juntos. Irmão, é uma palavra tão poderosa, coloca a tua causa perante mim, entremos em juízos juntos. Ou seja, é eu e você. Mas quando ele fala em juízo, ele fala assim, não entra na minha presença de qualquer maneira, pensa no que você vai falar. Porque uma palavra fala, quando você entrar na presença do Senhor, guarda que não fale coisas que não tem nada a ver, irmão. Em juízo quer dizer assim, pensa antes de falar comigo, porque quando eu vou falar com você, eu sempre tenho uma palavra perfeita. Eu não brinco, eu não perco tempo, então quando você vier falar comigo, Hanamanamasu, traz aquilo que realmente importa. Porque às vezes, irmão, nós ficamos enrolando. Sabe aquela bonitona que passou na rua e você olhou, meu irmão? Não precisa falar aqui não, mas eu assumo aqui, tudo bem? Só eu aqui. Ah, Senhor, queria ver na tua cara, fala que você olhou. Porque se você não for sincero com Deus, meu irmão, Deus não vai poder usar um tratamento que você precisa, porque a oração é para nos tratar. Não é somente uma questão de conversar com Deus, a oração tem um poder, irmão, tão grande. Toda essa exortação que vem da parte do Senhor, ora, 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 busca, ora, vem, clama, coloca diante de mim, é porque existe um propósito nisso tudo, e às vezes nós estamos na presença do Senhor, orando, clamando, mas às vezes sem entender o propósito e o poder que a oração tem. Porque o Senhor na Hashinamá não despreza aqueles que o buscam. A palavra fala, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, ó Deus. Todavia, não obstante, porém, o nosso Deus é um Deus de princípios. Às vezes eu particularmente, quando eu converso com Deus e Deus me fala alguma coisa, eu falo para Deus assim, olha, acho que desse jeito não está bom, Senhor. Irmãos, eu falo para Deus. E eu acho que seria melhor Deus fazer desse jeito. E Deus não fala assim, eu sou Deus, rapaz, você... Não, Deus não me corta. Deus, Ele deixa eu ir embora, e eu vou embora, irmãos. Irmão, às vezes eu vou embora, eu vou até o Ibirapuera, eu volto, irmão, eu vou longe, irmão, e Deus deixa, eu vou embora. E Deus disse, tá, irmão, depois de 5 horas de conversa, eu olho assim, Senhor, não ia dar certo. Não ia funcionar, Senhor. Irmão, mas por que Deus deixou? Não, tá bom, por quê? Você colocou diante de mim, vai em frente. Porque nós queremos às vezes dizer como Deus deve que trabalhar, sendo que nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o que está além dessa porta, você não sabe o que está acontecendo, porque você não tem o conhecimento, o entendimento, a soberania, a onisciência de Deus, nós não temos. E Deus trabalha conforme aquilo que Ele sabe, que Ele vê, que Ele entende, e não conforme aquilo que nós achamos, porque a gente só acha. Então, Deus, Ele sempre vai primeiramente tratar daquilo que é prioridade, para então resolver aquilo que você tem colocado nas mãos dEle. Você pediu algo para Deus, você colocou, você deixou lá, você esquece, você continua colocando da maneira todos os dias, mas a maneira como Ele vai atender, a maneira como Ele vai fazer, já não cabe a nós.
porque nós não sabemos o tempo que vai levar, a maneira como ele vai agir, meu irmão, aí é ele com os céus, é ele com os anjos, é ele lutando contra o maligno, é ele fazendo o querer e a vontade dele para que nós possamos alcançar aquilo que temos clamado. Vocês conseguem entender isso? Nesta palavra que nós lemos aqui hoje, irmão, nós vemos que Deus ele age conforme princípios, ele age de acordo com prioridades, porque a palavra fala que existiu uma tempestade, mas era de vento, não era uma tempestade de chuva, não estava chovendo água. Tudo bem aí? Tudo bem? Maravilha. Era uma tempestade de vento, irmãos, e não de água. Ou seja, se o barco estava enchendo de água, não era por causa de chuva de água, mas é porque o vento batia no mar da Galileia, que é um lugar plano e está, acho que, 50 metros, 100 metros abaixo da linha do mar, e tem umas montanhas em volta. Então, quando o vento desce daquela montanha ali, bate no lago, né, na verdade é um lago, irmãos, se formam ondas gigantescas, e essas ondas, então, por causa do vento, começaram a encher o barco de água. O que Jesus faz? Ele fala assim, tira a água aí do barco, pega uma canequinha e começa a tirar água do seu barco. Não vai adiantar, irmão, porque o que está fazendo é a onda. Então, se você parar a onda, não vai adiantar. Por quê? Porque, meu irmão, o que está fazendo a onda é o vento. Então, às vezes, nós estamos, Senhor, tira a água do barco. Senhor, o barco, a água. E Deus fala assim, para, meu amigo, não é a água. Hanash, às vezes, irmão, eu sei que é difícil, Halamanamanai, quando você está vendo o seu barco encher de água, e você fala, Deus, olha a água no barco, e Deus parece que não faz nada, Deus está dormindo, e o barco está enchendo de água, e você está clamando, Deus, não te importa que perecemos. Detalhe, esses homens aqui eram homens experimentados tanto na pesca, estavam acostumados com a tempestade, como eram homens experimentados em Cristo, porque já tinham andado com ele, tinham visto ele fazer milagre. Agora, os mesmos homens experimentados na pesca, experimentados no clima, na tempestade, experimentados em Cristo, porque o haviam visto fazer muitos milagres, estão com medo e dizem ao mestre, Halamanamanai, não te importa que pereçamos, porque a gente vai morrer aqui, Jesus, olha o barco enchendo de água. Às vezes nós pegamos, irmão, e começamos a tirar a água do barco nas nossas vidas, porque assusta. Irmão, eu tenho medo de mar, irmão, eu tenho pavor de mar. Quase morri afogado uma vez, irmão, eu entro aqui no dedão do pé, e se der aquelas marolinhas, irmão, já saio correndo, eu pego a serra, eu venho correndo, irmão, meu Deus do céu, nem olho para trás, porque eu tenho pavor do mar, irmãos, meu Deus, irmão, capaz de eu entrar de colete salva-vidas aqui na cintura, que eu tenho pavor. Tem também, André, meu Deus do céu, que negócio começa a puxar, irmão, aqui, eu falo, não, você não vai me enganar dessa vez, não, você nunca mais vai me enganar, irmãos, eu não gosto. Eu fico ali no raso, seco, de chapéu, de blusa até aqui, porque eu não posso tomar sol, irmão, que eu sou branqueado lá por cima, pimentão. Então você imagina a situação do seu barco que está enchendo de água e vai afundar, eu não sei nem nadar, irmão, para ser sincero. Imagina o desespero de você estar lá. E Senhor, a água, e nós agimos, e nós vemos que a água está entrando, e eu quero deixar isso bem claro, irmãos, porque às vezes a pessoa fala sobre ter fé, e nós temos que ter fé, mas eu queria dizer nessa manhã hoje, irmãos, que nós também somos carne, e às vezes a gente vê o barco encher de água, e a gente fala, Senhor, a coisa está feia aqui, Senhor, o Senhor não vai fazer, Senhor isso, Senhor aquilo, nós falamos com os discípulos, não te importa que pereçamos, mas nós não estamos entendendo, assim como os discípulos, que Deus não pode primeiramente tirar água do barco, se não acalmar o vento, se não acalmar o vento primeiro, se não acalmar primeiro as ondas, só que não tem como acalmar as ondas, se não acalmar o vento, porque um causa o outro, então você está vendo, Halamanai, o barco encher de água, e você fala, Deus, você não está vendo, eu estou vendo, filhão, eu estou trabalhando aqui nesse vento primeiramente, eu estou trabalhando aqui nesse vento, filhão, quando eu terminar de trabalhar no vento, aí eu venho na onda, porque sem vento não tem onda, Senhor, eu não tenho água no barco, eu estou trabalhando. Porque você não sabe das tempestades que tem dentro da sua alma, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu vi uma vez um pastor Solon, eu gosto dele, né? Ele falou que tinha 2 tempestades nessa palavra aqui. E eu falei, não, tem uma só. E ele falou, tem 2. Era a tempestade física, né, de tempo, e a tempestade na alma destes homens, que lhes faltava fé.
Olha que até o Deus é tão soberano que ele, irmão, você acha que Deus não sabia que ia ter tempestade? Você acha que Deus não sabia? Mas é lógico que ele sabia, mas ele fez isso para mostrar para esses homens que eles precisavam ter ainda mais fé. Por quê? Porque esses homens iam pregar o evangelho sem Cristo depois. É uma experiência que foi Deus quem deu para ele. Olha só, Halamanamasu, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eram homens que andavam com Deus, mas não sabiam quem era Deus. E isto às vezes, Halamanai, quanto tempo nós estamos aqui, e a gente vem, a gente lê a palavra, a gente ora, e tem os músicos, e tem o louvor, e é maravilhoso, só que tudo isso às vezes, Halamanamasu, não faz que conheçamos quem ele realmente é, irmão. É maravilhoso clamar, é maravilhoso vir aqui, louvar, papai, irmão, e é lindo mesmo, mas quando a situação aperta, quando o barco enche de água, Deus, não se importa que pereçamos. Porque é difícil, irmão. Halachai, na Massúria, fala para aquele povo, Halamanu, que é difícil, mas que eu sei que é difícil, porque às vezes não é fácil chegar e falar, irmão, Deus vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar, e Ele acalma mesmo, mas é preciso na Massúria entender que nós temos as nossas dificuldades, que nós temos as nossas próprias tempestades, na mente, na alma, nas emoções, e Deus, Halamanu, precisa passar primeiramente a acalmar esses ventos. Onde está esse vento, irmão? A gente não sabe. A gente não sabe, meu irmão. A gente não sabe onde está esse vento. Uma vez eu tenho uma prima que ela é obstetra. Irmão, e ela fez lá o curso dela. E, irmão, no último dia de faculdade, ela falou que, no último ano de faculdade, ela falou que tinha uma professora que pegou demais no pé dela, irmão, ela ficou doente, ela não queria mesmo fazer, irmão, ela queria largar o curso, irmão, porque ela não aguentava mais ir para a faculdade, por quê? Porque aquela mulher perseguia ela, irmão, chegou na formatura, ela falou, eu não vou embora desse curso aqui, sem antes pedir perdão para ela, sem antes conversar com ela, e ela chegou para aquela mulher, irmão, na formatura, na festa, ela falou, olha, eu estou indo embora, eu estou seguindo o próprio caminho, mas eu quero que nós terminemos aqui em paz, e se abraçar, e se beijar, e cada um seguir o seu rumo. Até que 4 anos depois, teve acho que, não sei se é congresso que fala, um congresso de obstetras, e ela foi até lá, irmão, já formada, já uma profissional, e quando ela chegou lá, irmão, ela foi, tinha aqueles café que eles fazem entre um intervalo e outro, irmão, e quando ela estava na mesa, ela pegando café, ela esbarrou na professora dela, e quando ela esbarrou na professora dela, ela sentiu aquele aperto terrível no coração, e tudo aquilo que ela sentiu no último ano de faculdade, ela sentiu novamente naquele dia, porque aquilo era uma tempestade, irmão, aquilo era um vento que estava na alma dela. Existem ventos aqui dentro, meu irmão, que só o Senhor sabe. Existem ventos aqui dentro que somente o Senhor conhece. E o Senhor, sendo um Deus de princípios, Ele sabe. Não é que Deus não está te ouvindo, meu irmão. Não é que Deus não está te atendendo. Não é que Deus não se importa que você perece, porque você não vai perecer. Malachai da baina masu, makalamanai nemeakas. Mas é necessário trabalhar em coisas, em algumas coisas que nós não conseguimos ver, porque nós não temos o poder que Ele tem, nós não vemos, o próprio Deus, Ele fala, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, e eu falo, oh meu Deus do céu, irmão, olha o que Deus fala, né? A palavra do Senhor fala, que o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, ele fala assim, ó, o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Meu Deus, ninguém. Só que a palavra seguinte vem, eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. Irmão, ou seja, eu conheço o coração de vocês, eu esquadrinho o coração, eu esquadrinho a alma, halamanai, eu sei o que se passa aí dentro. Nós temos a tendência de apressar Deus naquilo que Ele faz, porque às vezes nós estamos desesperados, irmão, e tudo bem, irmão, volto a dizer novamente, a gente tem que ter fé, irmão, a gente tem que confiar em Deus, mas às vezes nós falhamos na nossa confiança, como estes homens que andavam com Deus, falharam. Deus, Ele responde, mas de uma forma que nós às vezes não conseguimos entender, e eu queria dar um testemunho para os irmãos entenderem mais ou menos como que Deus trabalha, porque a vida dos irmãos pode ser diferente, não é verdade? Irmãos, ainda jovem, quer dizer, não tão jovem, eu tinha uns 19 anos,
quando eu aceitei Jesus ali na Brasil para Cristo, do pastor Aparecido, pastor Leonita, né? Pastor Aparecido, irmão, eu conheci os jovens ali, Marceli, a Marcelane, o Tony, todo aquele pessoal lá, o Danielzinho da bateria. Irmãos, eu fiz parte do grupo de jovens. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, até que falei, você quer saber? Eu não quero saber desse negócio aqui, não. Deus me livre. Mas porque, eu fui, porque minha mãe enchia o saco. Vai lá, e não sei o quê. E minha avó, irmão, era daquelas crentes antigas, porque Deus vai te pegar, porque Deus vai te quebrar, e Deus vai tacar, vai que é fogo. Meu, só fala que é fogo do céu. Aquelas crentes assembleianas, irmãos, tudo é fogo do céu para assembleiano. Qualquer coisinha, Deus vai tacar fogo, tudo é fogo, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Eu falei, você quer saber? Você tá louco esse negócio, não pode fazer nada, eu vou embora daqui. E fui mesmo, irmão. E fui mesmo. Só que a minha mãe continuou orando, irmãos. Ela continuou orando, ela continuou clamando. Irmão, eu fui aprontar por aí, eu fui bagunçar, eu queria sair, eu queria viajar. Irmão, eu queria tomar um drink de vez em quando, né? Ainda que não era muito meu forte, mas eu queria... Irmão, eu bebia mais por conveniência. Então, aquele monte de gente bebendo, e eu falei assim, vou beber também, para todo mundo bebendo, irmão, não tinha nem vício, olha que idiota, caro pra caramba, vai lá, enche a cara por nada, porque nem gostava, ainda gasta dinheiro, é um idiota mesmo, não é verdade? Não, mas a palavra correta é ser um idiota, você não gosta de beber, você dá gastando dinheiro sem ter prazer, você é um pamonha mesmo, né? Mas eu achava o máximo, irmãos, nossa, eu estou aqui no social com os meus amigos, eu estou aqui fazendo eu vou botar mais uma na mesa para os meus amigos. E assim foi indo durante um bom tempo. E a minha mãe sempre orando. E a minha mãe indo toda culto que a mamãe ia, ela orava. E tinha muitas campanhas, que a Assembleia fazia campanhas, e ela ia lá com o meu nomezinho, colocava o meu nome no papel, ia lá e pedia oração, mas eu estava lá fora ainda. Até que na casa da minha avó tinha um culto, e nesse culto era um culto de domingo, irmãos. E quem ministrava lá era a missionária Marisa. Irmão, essa mulher era poderosa em Cristo, irmão. Se ela falasse assim, ó, vai cair fogo do céu, você não sai, irmão. Não sai, porque ia cair fogo do céu. Se aquela mulher falasse assim, ó, não faz, irmão, não faz. Porque, irmão, aquela mulher, o que ela falava era tremendo, irmão. Que poder da parte do Senhor. Meu Deus. Irmão, e eu não queria saber da igreja, não estava nem aí, irmão. Mas eu queria ir no culto de domingo, porque não tinha muita revelação. Deus vai te dar isso, e assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E eu falava, nossa, mas que negócio é esse de assim diz o Senhor? Mano, porque na Brasil Parece não tinha muito disso, né? Na Assembleia tinha, então, nossa, mas Deus está falando, Deus fala. Eu queria ouvir Deus falar, mas eu não queria compromisso com Deus. E às vezes, irmão, eu gostava de ir lá, porque sempre sobrava alguma coisinha para mim, ó, irmão, Deus vai te abençoar. Eu, aleluias, oxe, eu estou aqui numa boa, eu estou aqui na bagunça, e Deus vai abençoar. Está tudo certo. Mas agora que eu não vou mesmo, eu tenho o favor do Senhor, aparentemente, né? E ainda por cima tenho as bênçãos. O que eu vou? Até que um dia eu fui nesse culto. Eu ficava sempre na porta ali para não entrar muito, porque às vezes a pessoa queria colocar a mão na cabeça para orar. Eu falei, não vai colocar na minha cabeça não, que eu tinha medo. Então eu ficava na porta ali, se falasse olhando muito para mim, eu já pegava e já ia embora, já fugia. E essa missionária olhou para mim e falou assim, irmão Douglas, você aí na porta. Eu já levantei a mão, porque eu falei, assim diz o Senhor, eu vou te abençoar, tal. Não, já estava o coração pulsando aqui. O Senhor manda te dizer que esta é a última vez que Ele te chama. Daqui para cá é por sua conta e risco. Para variar. Entrou por aqui, saiu por aqui como das 1000 vezes, irmão. Deus só fala mesmo, né? E eu volto a dizer, irmão, Deus não quebra ninguém, irmão. Deus não quebra a sua perna, não quebra seu braço. Deus não te põe no leito, Deus não faz isso, irmão. Mas Ele permite que você seja tocado. A palavra diz que Jó era justo e Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Deus permite que você seja tocado. Irmão, de um dia para o outro, eu não sei o que aconteceu. Era como se o chão sumisse nos meus pés, irmãos. E eu senti um aperto tão grande, uma aflição, uma angústia, irmão, que eu não conseguia respirar. Às vezes a minha irmã olhava para mim, irmão, estava roxo, mas roxo porque eu não conseguia respirar. Era um aperto tão grande aqui. Era a mão do inimigo apertando meu peito, ralamanamaná, nemeaçu, porque o Senhor havia permitido. E eu entrei numa depressão terrível. Não comia, não dormia, não tomava banho.
O pouquinho que eu cochilava assim, já acordava assustado com a mão no peito, porque o coração disparava. Então eu me levantava na madrugada e sentava na calçada, e depois tentava dormir. Meu Deus do céu, que inferno! Literalmente que inferno, irmão. E você não ter paz, e você ficar desesperado. E eu falei, meu Deus do céu. Até que eu comecei a sentar na calçada ali, irmão, sujo, fedido, irmão, sem banho, ainda mais magro, porque eu fiquei, acho que, irmão, 2, 3 semanas sem comer, só água, um pão de vez em quando, uma bolacha, quando a coisa apertava muito, eu comia alguma coisa, mas era só para enganar a fome, irmão, mas ainda mais magro do que eu sou hoje, é possível, né? Bonito não é, mas, meu Deus do céu. Então passaram alguns irmãos da IECP, era ali embaixo ainda, né? E o irmão olhou para mim assim, falou, mas está tudo bem? O irmão só fazia assim, ó. Eu nem respondia, só fazia assim, ó. Eles passaram uma vez, eles passaram 2, eles passaram 3 vezes, e até que o irmão falou assim, vamos voltar que esse irmão não está muito bem não, né? Eu olhava para minha cara e falava, não está bem mesmo. Irmão, vamos para a igreja? Não, não quero ir não, não quero ir não. Irmão, eles me arrastaram praticamente. Irmão, eles praticamente pegaram no meu braço, assim, um de cada lado, irmão, me levaram ali embaixo, era uma quarta-feira da oração, e ali começou o culto, irmão, eu literalmente largado, esparramado, jogado na cadeira da igreja, jogado, e ora por esse irmão, e foram me buscar no outro dia, aí eu comecei a melhorar, aí, irmão, vamos no culto, irmão, comecei a frequentar o culto, e vai, passar 1 mês, passa 2 meses, irmão, eu já estava melhor, aí veio aquela dúvida, né, vai ter batismo, vai te batizar, e eu falei assim, não vou não, só que eu fiquei com tanto medo, que eu falei assim, você quer saber, é melhor me batizar, irmão, porque eu falei assim, se eu não me batizar, vai voltar tudo aquilo, eu não quero, meu Deus, irmão, eu já entrei em desespero, eu batizo, irmão, se tivesse que batizar 2, 10 mil vezes eu batizava, irmão, só para não ter que sentir de novo aquilo que eu estava sentindo. Então eu me batizei, irmão, passou 1 mês, passou 2 meses, e acho que 3 meses depois eu fui num culto, e o pregador faltou, quem vai pregar, irmão, ninguém queria pregar, irmão, por que as pessoas têm medo de pregar? Meu Deus do céu, irmão, vem aqui, deixa Deus te usar e fala. Irmão, eu no cantinho, eu estava tão feliz no cantinho da igreja ali, irmão, pega você, eu falei, não, pega você, irmão, eu falei, preguei, irmão, todo torto, irmão, estava ainda com os sintomas da minha rebeldia ainda para ser curado, eu fui lá, irmão, preguei, o pessoal gostou, eu continuei indo, e isso é esse cara que vocês estão vendo aqui hoje. Mas a questão é que existia uma mãe que estava orando, existe uma mãe que continua orando, sabe por quê? Porque, irmão, isso foi depois de 13 anos, 13 anos depois, que eu fui de novo estar dentro de uma igreja, 13 anos, talvez pudesse ter desistido, talvez pudesse ser desanimado, porque me via sair, me via chegar de madrugada, porque eu gostava da noite, eu gostava de chegar de madrugada, até hoje, eu gosto de ficar mais à noite acordado do que de dia, e minha mãe via aquilo, irmão, quantas vezes ela não se desesperou, quantas vezes, irmão, Ralamaná, ela me viu chegar em casa à tarde, quantas vezes ela falou assim, meu Deus do céu, o Senhor não está me ouvindo? Mas olha como Deus faz, Deus primeiramente guardou, porque ela falava assim para ele, Senhor, salva, porque para minha mãe tudo é salvação, Senhor, salva, só que não tinha como Deus salvar se morresse, mas se morrer não tem mais salvação, porque aqueles que descem a sepultura não louvam mais ao Senhor, então apesar das dificuldades, Deus foi salvando, e foi livrando, foi guardando, ouvindo, atendendo a oração dela, ainda que não fosse da maneira que ela queria, porque, meu irmão, ninguém, mãe aqui nenhuma, quer ver o filho numa situação como essa, porque quando ela me olhou para mim, naquela depressão, naquela situação, ela se desesperou. Que mãe, que pai que não olha para um filho nessa situação e fala, meu Deus do céu, eu não orei para isto, Senhor, eu não orei para esta maneira, e Deus falava assim para ela, não falava, mas imagina que Deus fala assim, você não sabe de nada, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que eu estou fazendo, porque, irmão, às vezes o trabalhar de Deus dói, irmão, mas é necessário, porque não tinha como Deus salvar, se Deus não apertar. Aleluia. Vai salvar o que se morresse? Vai salvar o que se não sobrasse nada? Então Deus, ele vem, ele guardou, irmão, guardou, a mesma oração, salva Senhor, fez Deus trabalhar de 2 formas diferentes, guardando primeiramente, para depois salvar. Vocês estão vendo a importância da insistência na oração?
Vocês estão vendo como Deus trabalha de uma forma diferente daquilo que nós pensamos? Não é que Deus não está te ouvindo, não é que Deus não se importa com você, porque às vezes você pode, talvez alguém nesta manhã aqui esteja falando assim, para que orar, Deus? Para que insistir? Se o Senhor não me atende, se o Senhor não ouve, eu estou falando sozinho aqui, não é assim que funciona. Eu quero falar algo sobre José, para a gente finalizar daqui a pouco. E todo mundo sabe, irmãos, se você não sabe a história de José aqui, irmão, meu Deus do céu, todo mundo conhece, irmão, acho que cada pregador já pregou pelo menos umas 1000 vezes sobre José. Todo mundo conhece o pequeno José, o X9 da família, do clã Jacó, né? O X9 do clã Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, e depois veio lá a descendência X9, que era o pequeno José. Boca aberta. E José, uma palavra fala que José era bonitão, porque senão a mulher de Potifar não ia, né, crescer o olho nele. Bonitão, jovem, 17 anos, irmãos. Uma túnica linda, irmãos. E deitar naquela época, uma túnica colorida, era caríssimo, porque não tinha tinturaria como tem hoje. Então José era o filhinho do papai. Era o filhinho do papai. Filho de quem? De Raquel, aquele pela qual Jacó trabalhou 14 anos. Irmão, você trabalhou 14 anos pela sua esposa? Fala que sim, irmão. Fala que você trabalhava uma eternidade por causa dela. Porque porque a palavra fala, irmão, que aos olhos de José foram pouco, que aos olhos de Jacó isso foi pouco para ele, pelo tanto que a amava. Fala isso para sua esposa, irmão. Fala isso para ela. Mas fala com sinceridade. Mas o pequeno José tinha uma túnica que era muito cara, porque ele era do filho da mulher amada, o filho da velhice dele, porque Raquel foi ter um filho bem depois, porque ela era estéril no começo. Então Jacó amava aquele jovem. Só que nós sabemos a história, nós sabemos que ele, por conta disto, ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido como escravo, e depois ele chegou ali, você imagina, irmão, a tristeza que não foi para ele. Eu tenho a plena certeza que, a partir do momento que ele foi vendido como escravo, ele clamou ao Senhor para voltar para casa. Guardem isto. A partir do momento que ele foi vendido como escravo, porque ele era um jovem de boa aparência, um jovem novo, para ser vendido como escravo era muito fácil. Os mercadantes de escravo, compraram ele muito rápido. E guardem isso, ele desde o início orou, clamou, gritou, querendo voltar para casa. Só que Deus não atendeu o pedido dele. Então ele foi para a casa de Potifar, e todo mundo às vezes pensa assim, não, mas lá ele já tinha uma vida um pouco mais, é verdade. Mas ele ainda assim, ele queria voltar para casa. Esta oração, mais uma vez, Deus não o atendeu. Então aconteceu a safada lá da mulher de Potifar, né, que não valia um denário na época, e acusou o pequeno José, e José foi para uma cadeia. E às vezes eu estava vendo aquele desenho do Pequeno Príncipe, José na cadeia bonita, irmãos, cadeia linda, cheirosa, perfumada. Tudo bem que é para criança, não dá para colocar uma cadeia real, porque senão as crianças vão ter pesadelo à noite. Mas as cadeias daquele tempo eram terríveis. Não tinha banheiro, sabiam disso? Não tinha um WC para você ir lá, não, era tudo lá mesmo. Não tinha luz, era praticamente cavernas, era calabouços, eram buracos. Imagina o odor daquilo. E eu falo isso por quê? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas Deus deu graça aos olhos do carcereiro, colocou ele lá. Irmão, eu não quero ser carcereiro numa prisão, irmão. Você pode ficar para você se você quiser. Não importa, irmão, quando o status que você alcança dentro de uma cadeia. Eu quero ir embora para casa. Eu quero voltar para o meu pai. Eu quero uma túnica nova, colorida de novo. É o que eu quero. Mas mais uma vez Deus não atendeu a oração dele. Então ele fica lá e ele interpreta os sonhos. E um lá vai e perde a cabeça, e o outro vai lá e nem como dizem antigamente, nem tchum para José. Filhão, fica aí. Até que um dia,
José, o copeiro se lembrou de José, e ele entra na presença de Faraó, e todo mundo conhece a história, ele se tornou o governador de Faraó, o governador do Egito. Eu vou ler para os irmãos aqui um texto, não precisa abrir, que eu vou ser rápido. Gênesis 41, 51 diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Será que ele é um homem magoado aqui? Porque agora José tem 30 anos. 13 anos haviam, parece eu, né? 13 anos depois, só falta o governo, Senhor, né? Está faltando o governo, não estou vendo não. Mas enfim, 13 anos haviam se passado. José tem 30 anos agora. José é casado, tem uma mulher egípcia, tem 2 filhos. E às vezes eu fico pensando na mulher de Potifar, olhando para José agora. Já pensou nisso, irmão? Se ele olha para ela e fala assim, devia ter... Bom, deixa para lá, né? Ele não fez nada porque ele era um menino bom, né? Mas eu ia descer o sarrafo nela, irmãos, para ela aprender. O governador agora. Mas enfim. Então ele olha e fala assim, eu vou colocar o nome do meu filho de Manassés, porque o Senhor me fez esquecer, não somente das aflições, mas da casa de meu pai. Mas ali, irmão, você consegue ver que ainda assim, ele sentia saudades de casa. Não existe nada como o lar, meu irmão. Não existe nada como o lar. Ele queria abraçar o pai dele, ele queria estar com a família dele. Não existia ouro no Egito, não existia nada, irmão, oposição ou status que fosse maior, melhor, mais atraente, mais gostoso do que o pai dele, o pai Jacó, que amava aquele pequeno menino. Eu quero que você imagine um pequeno Jacó aos 17 anos, quando ele foi levado seminu, porque a túnica que ele tinha, toda colorida, foi rasgada e banhada no sangue para dar para Jacó, para falar, uma besta fera o comeu. Então ele não tinha nada ali, irmão, estava praticamente seminu, no calor do deserto, acorrentado, 50 graus na sua cabeça, e a túnica era usada para você se cobrir. Você vê nos filmes, você vê que eles estão com uma túnica aqui, por causa do sol, porque 50 graus, a túnica era para proteger ele. Então você imagina o desespero desse menino que gritava, Senhor, 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 mas Deus não atendeu. Só que quando chega a noite no deserto, irmão, a temperatura cai de 50 para 0, por quê? Porque a areia não retém calor. Então, quando chega a noite, aquele frio absurdo, e José sem a túnica, à noite, mais uma vez no frio, na carroça, acorrentado, Senhor, eu quero voltar para casa, mas Deus novamente não o atendeu. Então José vai para a casa de Potifar, e clamando, Senhor, eu quero voltar para casa. Só que ao invés de voltar para casa, ele vai para uma cadeia, e talvez a cabeça de José fale assim, meu Deus do céu, não é isso que eu estou clamando, eu quero voltar para casa. Mas agora está numa cadeia. E aqui agora nesse texto aqui, Hanash, ele fala, o meu filho vai se chamar Manassés, porque o Senhor me fez esquecer de toda a aflição que eu passei, e também da casa de meu pai. Só que José aqui ainda ele queria voltar para casa. Durante todo este percurso, Deus não atendeu a oração de José. Só que a palavra do Senhor fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos estão muito mais elevados do que os seus. Então, Halamash, Nemiassu, existe um sonho, existe um algo, existe uma promessa da parte de Deus para José, de que a lua e as estrelas se curvariam diante dele ali. Talvez José ponderasse isso, talvez José pensasse isso, porque até então, Halamanamasu, ele era grande agora, só que onde é que estavam a lua e as estrelas para se prostrar diante dele? Não tinha. Então, Halamana, entendam isso. José orou tanto tempo para voltar para casa e Deus não o atendeu, mas Deus fez a casa dele ir até ele. Vocês conseguem ver isso? Porque ele pegou Halamaná e
toda a casa do pai dele e se levou até o Egito. Deus não fez como José queria. Deus não levou José para casa, Deus levou a casa dele para onde ele estava, de maneira que aquilo que havia sido falado se cumpriu. Então todos se prostraram a ele como Deus havia falado. Deus tem propósitos, Deus tem maneira de trabalhar. A maneira como ele conseguiu fazer isso foi difícil demais para o pequeno José, mas agora ele estava ali, um homem, Halamanai, poderoso, um homem grande, um homem forte, e agora a oração dele, a que ele tanto queria, foi atendida. Eu estou na minha casa agora. Agora eu estou em casa, Senhor. A oração foi atendida. A profecia foi cumprida. Os propósitos de Deus se manifestaram. Mas foi tão difícil. Quantas dúvidas não teve o pequeno José? Quantas dúvidas não teve esses homens no barco? E não somente dúvidas, irmão, quantas tristezas e angústias, né, que vêm disso tudo. Mas Deus, ele permaneceu fiel em tudo aquilo que ele falou. A palavra de Deus fala, porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar a cada um aquilo que vocês querem. Essa palavra é maravilhosa, não é? Chegar lá é que é difícil. Chegar lá é que é complicado, porque o caminho às vezes para chegar até lá não é tão bom, ou não é tão liso, ou não é tão suave como gostaríamos que fosse. Mas em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nesse caminho, porque nesse processo, as tempestades que existem no nosso coração vão sendo curadas de pouco em pouco. Porque quando José olha para os irmãos dele, ele gruda no pescoço de Benjamim. Ele gruda no pescoço do pai dele, e ele fala para os irmãos dele assim: não, está tudo bem, vocês tentaram mal, mas o Senhor fez o mal de vocês em bem, irmão. Você vê que ele é um homem, que ele sentiu tudo aquilo, ele não esqueceu aquilo que ele passou, mas ele se vangloriou, como eu vou dizer, irmão, ele estava feliz com os irmãos dele ali. Aleluia. Porque era uma tempestade que precisava ser curada na vida daquele menino. Enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você busca, enquanto você pede, enquanto o seu barco enche de água, o Senhor está curando tempestades na sua vida. O Senhor está trabalhando. Aleluia. A palavra fala que desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, meu irmão. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos não estão fechados. E eu quero frisar isso, meu irmão, para que você não saia daqui e quando a primeira pedra que você tropeçar, você se esqueça dessa palavra, porque às vezes é assim que acontece. A gente sai, irmão, todo empolgado, todo alegre, e a primeira pedrinha que a gente bate lá fora, a gente se esquece de tudo aquilo o que Deus falou. Não é verdade? Eu dou risada porque eu sou assim, irmãos. Não é de vocês, não é de mim mesmo. Então quero dizer, irmãos, que não é fácil, né? Que é difícil, mas que em todas as coisas, irmãos, continuem clamando ao Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, e acima de tudo, Ele tem por nós um amor que nós não podemos imaginar. Como diz a palavra, um amor que nos constrange, um amor halamanamasumanai. Um amor que nós não conseguimos compreender. Um amor que som. Me ouvem agora? Irmãos, porque no primeiro obstáculo, nós esquecemos de tudo aquilo, o que foi falado.
Mas o nosso Deus, Halamanámassu, que tem um amor que excede todo entendimento, irmãos, assim como a paz dele, temos que confiar neste amor. Esse amor não vai deixar você na mão. Esse amor não vai deixar o seu barco afundar. Esse amor, Halamanámassumanai, vai cuidar de você até que tudo aquilo que ele lhe falou se cumpra na sua vida. Porque se você não voltar para casa, a casa vai voltar para você. Porque o nosso Deus é fiel, amém? Que nesta manhã quente, está bastante calor, Deus possa abençoá-los poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, amém?